Tarde. Senhoras e senhores, pedimos a atenção de todos e de todas, sejam bem-vindos e bem-vindas à 43ª Zona Eleitoral de Catende, que envolve Belém de Maria, Jaqueira e Maraial. Se sente honrada com a presença de vocês, agradecemos desde já. Essa é uma reunião preparatória visando as eleições de 2024, em cumprimento à determinação do próprio Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, através de resolução. Se falhar, não tem problema, viu? Eu falo sem microfone numa boa. Então, a gente está cumprindo essa determinação do TRE. Já era uma prática nossa fazer esse tipo de reunião. Então, hoje, aqui presente, foram convidados os representantes de partidos, os pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito, assessores, e agradeço aqui a TV Mata Sul, por esse acolhimento aí com a gente. Vai estar transmitindo ao vivo essa reunião. E os pré-candidatos a vereadores vão poder assistir pelo canal. Nós mandamos para os representantes partidários o link de acesso, então todos podem participar. E também vai ficar gravado essa reunião. Quem perder essa reunião, os pré-candidatos a vereadores e vereadoras, depois vocês podem orientar, assistir pelo canal da TV Mata Sul em Catende. Tá? Então, estamos aqui com o juiz eleitoral, Dr. Paulo Ricardo, recém-chegado aqui na zona eleitoral. A gente estava até, acho que 15 dias atrás, com a doutora Renata, mas ela teve que ir embora para o Rio de Janeiro, e o Dr. Paulo foi pego de surpresa para essa missão, certo? Essa reunião não tem o objetivo de dar um curso para vocês, não é isso, é mais algumas orientações genéricas para a gente se aproximar, para a gente se conhecer, para vocês entenderem como vai funcionar toda a preparação para a eleição. Então, para fazer, eu dou as boas-vindas. Para fazer a abertura oficial, eu passo a palavra para o Dr. Paulo. Bom, então, muito obrigado a todos pela presença. Meu nome, começar me apresentando, eu cheguei agora mesmo, hoje é meu primeiro dia aqui em Catende, tá? Então, meu nome é Paulo Ricardo Cassaro, eu sou juiz de direito, do Tribunal de Pernambuco, há 8 anos mais ou menos. Desde o início da carreira, eu também fui convocado, atuo pela Justiça Eleitoral, tá? Passei pela zona 133 e 94, Trindade e Lagedo. Então, participo das eleições há 8 anos, de 2 em 2 anos, participei de todas, das últimas. E, bom, estou chegando aqui agora, realmente eu me promovi recentemente para Água Preta, sou juiz da primeira vara de Água Preta, minha titularidade. A juíza daqui da região pediu exoneração, ela foi para o Rio de Janeiro, e aí, por isso, fomos convocados eu e o Dr. Rodrigo, que é o outro juiz de Água Preta, para assumirmos Catende e a zona eleitoral. Como ele acabou ficando com a zona eleitoral de lá, eu fui convocado para essa. De carreira, eu acho que é isso. Passei por várias cidades do Sertão, do Agreste, e estou aqui na Mata Sul agora, gostando muito, muito bem recepcionado. E sobre a Justiça Eleitoral especificamente, peguei grandes desafios, tá? Acho que aqui, será que está melhor? Está dando microfone ali, pronto. Peguei grandes desafios da Justiça Eleitoral. E por que eu acho essa reunião importante? E foi difícil encaixar, porque acaba que eu estou com 4 comarcas agora, e aí foi difícil a gente conseguir adaptar um horário, mas eu acho importante a gente fazer. Não é um curso, como o Totti disse aqui, mas é uma pincelada de todas as regras, A gente vai desde das convenções até a diplomação, para a gente evitar qualquer problema maior e tentar deixar claro as regras, como que é o jogo eleitoral de agora em diante. Eu sei que vocês provavelmente já estão acostumados, muitos estão acostumados, mas é importante a gente fazer isso, até para a gente criar um vínculo de proximidade, Não eu, Paulo, mas de nós, Justiça Eleitoral,
com vocês, pré-candidatos, assessores, advogados, enfim, que vão participar desse momento, tá certo? Eu me coloco à disposição, vai ser um pouquinho corrido, já falei com o Totti nesse primeiro momento, porque eu realmente não estava esperando, então a gente precisa readaptar a pauta, né? Mas a preferência enfim, legalmente da Justiça Eleitoral, então a gente vai organizar tudo para estar o mais próximo e à disposição de vocês. As regras também são importantes, porque assim como da urna eletrônica, né, cada um dos senhores tem um papel importante de difusão desse conhecimento do processo eleitoral, né? A gente passa por um processo já longo, né, de desconstituição do que realmente as coisas são. Então, cada um dos senhores passam a ser reprodutores, né, dessas regras, de como que funciona, e isso é muito importante. Então, quem tiver qualquer dúvida, enfim, eu estou à disposição. O Totti vai tomar a frente aí. O material foi distribuído? Não? Vai ser? Foi? Pronto. Vocês têm em mãos aí o material da Justiça Eleitoral, que é exatamente essa pincelada, muito bom, direto ao ponto. E no que precisarem de auxílio, a gente vai estar lá. Boa sorte a todos. Me coloco à disposição, tá certo? E, Totti, você, a palavra. Vamos lá. Bom, a gente preparou aqui uma breve apresentação para os senhores e senhoras, certo? A gente vai tratar aqui sobre as principais resoluções do TSE e alguns temas, né, desde convenção até a diplomação dos eleitos, certo? É claro que nessas horas algumas pessoas querem tirar algumas dúvidas muito concretas de caso que está vivenciando, né? Até fazer uma consulta jurídica, mas não é o nosso objetivo aqui. O importante é que vocês tenham assessores jurídicos, advogados, contadores, né? Pessoal que é muito familiarizado com informática, porque hoje o que se exige de uma campanha é isso, né? Cada vez mais se profissionalizando. Eu sou da época que não precisava de tanta coisa para se fazer uma campanha, mas hoje, com todo o aparato tecnológico, todo o avanço da legislação, se faz necessário ter uma equipe firme, uma equipe antenada com o direito eleitoral, para poder, de fato, fazer uma eleição bem organizada, né? Tanto na parte jurídica como na parte administrativa. Porque todos sabem que a justiça eleitoral é uma justiça meramente administrativa. O nosso objetivo é fazer eleições. Agora, no caminho para essas eleições é que acontecem os embates judiciais, que são típicos de qualquer processo eleitoral, certo? Então, o primeiro recado que eu quero passar para vocês e trazer aqui um panorama da nossa realidade hoje, né, é o eleitorado da nossa zona eleitoral, que compreende os 4 municípios, né? Veja bem, esse eleitorado ele pode até sofrer uma alteração, mas nada significativo, absolutamente nada significativo, tá certo? Então, praticamente vamos ter esses números para esse pleito. Nós temos Catende com 26.693 eleitores, Belém de Maria com 9.250, com 9.340, Maraial com 8.225. Então, é o que temos hoje, né, para essa eleição. A gente sabe, é comum nas eleições a gente ter sempre uma abstenção aí perto de 20%, isso em todas as eleições, mesmo sendo municipal. Então, aí vocês têm esses números, e nós vamos, posteriormente, distribuir para todos os partidos a relação dos locais de votação com a quantidade de eleitores por local de votação. Tá? A gente está finalizando isso, porque todos devem imaginar aqui que não é nada fácil trabalhar com 4 cidades, certo? A parte operacional e logística realmente exige muito de nós servidores. Nós ganhamos 3 municípios e não ganhamos nenhum servidor. Então, assim, o trabalho é intenso. Então, mas logo, logo vai chegar, certo? Agora, dia 20 de julho, o TSE vai divulgar o limite de gasto para para as campanhas eleitorais.
Então fiquem atentos, porque aí você já pode se organizar e trabalhar em cima desse valor que o TSE vai divulgar, que é corrigido pelo IPCA. Então, de acordo com o calendário eleitoral, 20 de julho é a data para se divulgar esses valores, certo? Muito bem. Nós vamos dar uma passeada aqui pelo calendário eleitoral, falando de atos gerais, registro de candidatura, propaganda, prestação de contas e alguma coisa de ilícito eleitoral. Na verdade, essa resolução de ilícito eleitoral eu estou trazendo aqui porque é uma novidade, né? É um comando legal que todos devem ler, porque concentra todos os ilícitos eleitorais num só diploma legal. Então, o TSE inovou este ano. Veja que a resolução é de 2024. Então, ele trouxe numa resolução só todos os ilícitos eleitorais que estão previstos nas normas. Muito bem. O primeiro grande assunto que eu quero tratar aqui com vocês é sobre o treinamento do Candex. O que é o Candex? É um sistema, né, em que os partidos políticos e as federações vão alimentar para poder registrar os candidatos. Os mais experientes e as mais experientes lembram que em épocas passadas a gente chegava com um monte de papel no cartório eleitoral, né, para fazer registro de candidatura, certo? Então era assim que funcionava. Hoje não, hoje a gente tem aí o sistema Candex, ele já está disponível no site do TSE, inclusive uma versão de treinamento, para quem quiser entender o sistema, e já tem também a versão oficial, tá certo? Então vocês vão pegar esse sistema e já podem começar a treinar. E nós pedimos aos partidos e às federações que indicassem até 2 pessoas para receber esse treinamento. Veja, é uma iniciativa nossa, aqui da nossa zona, treinar as pessoas que vão operacionalizar esse sistema. Quem não indicou, por favor, indiquem para um e-mail da zona eleitoral. Até 2 pessoas. E lembre-se de colocar o nome e o telefone com WhatsApp. Por quê? Porque nós já temos um grupo, quem já está no Candex já sabe, a gente já criou um grupo do Candex. Vamos fazer um treinamento online, tá certo? Online. Por que online? Porque a gente não tem um espaço adequado para fazer reunião com todos, com as 4 cidades. Então, a gente vai se aproveitar aí da tecnologia e fazer online. É um treinamento bem prático, é onde vocês vão aprender como, desde confeccionar uma ata, certo? Fazer a convenção e elaborar o registro dos candidatos e candidatas. Então, ainda está em tempo. Quem não indicou, indique para esse e-mail para a gente fazer essa reunião. Ela vai ser antes das convenções. As convenções começam próxima semana. Então, antes dessa data, a gente vai mandar o link para todos acessarem e participar desse treinamento. Muito bem. Sobre convenção, já iniciei aqui, 20 de julho a 5 de agosto. É um ato interno do partido ou da federação, certo? Não é um ato destinado a se fazer propaganda eleitoral, de jeito nenhum, certo? É vedado a propaganda eleitoral nas convenções, porque o objetivo da convenção é simplesmente escolher candidatos e candidatas e deliberar sobre possíveis coligações majoritárias, porque as proporcionais não existem mais. Então, não é para fazer campanha. Inclusive, há uma vedação, né? É vedado transmitir convenção por rádio e TV. É vedado. Ah, mas eu posso transmitir pela minha rede social? Pode. Agora você está correndo um risco. Porque se alguém naquela convenção realizar propaganda eleitoral, realizar um pedido implícito ou explícito de voto, você já vai sair com uma multazinha, né? Já vai pegar a primeira multa aí, tá certo? Então, observem essas questões. Convenção é ato interno. O que é que pode fazer na convenção? Pode fazer a propaganda intrapartidária. Vamos imaginar que eu vou realizar uma convenção aqui, neste auditório. Na quinzena anterior a essa convenção, eu posso afixar cartazes ao redor desse prédio com o nome dos pré-candidatos. Veja que essa propaganda é interna, ela é direcionada aos convencionais.
Porque ali vai ter a convenção, então nas imediações eu posso colocar cartazes com o nome dos pré-candidatos. Não com o número, até porque não existe número, principalmente para vereador, vai ser escolhido no dia. Né? A gente sabe que só tem número definido para candidato majoritário, que é o número do partido. Então, essa propaganda é intrapartidária. Pode usar prédio público, desde que comunique com a semana de antecedência. Veja, essa comunicação não é para o cartório. O cartório eleitoral não precisa saber a data da convenção de vocês, pelo menos até agora. Certo? Mas se alguém quiser protocolar, levar um documento lá para o cartório, levar um edital de convocação, porque o estatuto do partido exige, porque tem estatuto do partido que não foi atualizado, ainda exige isso, pode levar, a gente recebe, protocola, não tem problema. Tá? Mas não há exigência dessa comunicação. Como também não há mais aquela exigência de fazer a abertura daquele livro. Né? Existe ainda a previsão na legislação, o livro aberto e rubricado pelo juiz eleitoral. Era aquele livro de capa dura, onde fazia a convenção, escrevendo, aí levava para o magistrado assinar, às vezes o camarada levava um livro de 100 páginas, o magistrado tinha que rubricar as 100 páginas. Né? Eu me lembro na época, o doutor Ailton não gostava muito não, quando ele era juiz aqui, mas rapaz, o cara trouxe um livro de 100 páginas, ele vai escrever só 3 páginas para fazer a ata, mas trouxe um livro de 100. Não precisa mais desse livro. Tá certo? Por quê? Porque o Candex, o sistema, ele exige uma chave de acesso que vocês vão pegar com a regional do partido ou a nacional, e através dessa chave, né, vocês vão ter a segurança, e a gente vai ter também que essa ata foi produzida pelo partido. Então a ata é virtual. Tá? A ata é virtual. Tá certo? A convenção pode ser presencial, virtual ou híbrida. Creio que ninguém vai fazer convenção virtual aqui. Não é verdade? Ninguém vai fazer. Isso foi na época da pandemia. Essa regra ficou. Mas ainda existe a possibilidade de se fazer. Eu vou dar um exemplo bem claro para vocês. Quando é que eu poderia fazer alguém poderia participar de uma convenção híbrida? Um exemplo. Você tem um pré-candidato que no dia da convenção aconteceu um fato com ele, que ele precisou viajar, um problema de família, alguma situação que envolveu alguém na família dele, um problema de saúde, e ele não pode, de hipótese alguma, estar presente na sua convenção. O que é que você faz? A equipe técnica prepara um link no Zoom, no dia da convenção, manda para ele, grava no Zoom, registra em ata, tira foto, tira print do Zoom, faz tudo que puder, para você ter a prova que aquela pessoa participou virtualmente daquela convenção. Por quê? Porque pré-candidato que não participa de convenção, ele pode ter o seu pedido de registro não conhecido pela Justiça Eleitoral. E aí nem pode substituir. Tá? Então, assim, eu estou dizendo isso porque eu já vivenciei várias eleições e eu já recebi pessoas no cartório querendo certidão de quitação eleitoral, e na hora eu disse, você não está aqui porque você está devendo contas à Justiça Eleitoral. A pessoa disse, eu nunca me candidatei. Veja, eu nunca me candidatei. Eu digo, se candidatou. Aí eu mostrei a foto da pessoa, mas eu nunca assinei nada. Alguém colocou o nome da pessoa, esse é o candidato fictício mesmo, né? Ele nem sabia que era candidato. Né? E prejudicou a vida da pessoa, porque ela tem que prestar contas, não prestou, enfim, acabou sem quitação eleitoral, certo? Então, o sistema Candex, eu já falei, todos vão receber treinamento, né, os indicados. Essa chave de acesso não é com a gente, o partido político ou federação só pega a chave de acesso quando ele está inativo com a gente, quando ele está inativo, quando ele está suspenso, quando há uma divergência interna no partido. Aí que pede a Justiça Eleitoral. Mas, de regra, a chave de acesso, vocês vão pedir ao partido regional, ao órgão regional. Certo? Muito bem. A grande novidade para essas eleições são as federações. A grande novidade. É a primeira vez
que nós vamos enfrentar uma eleição municipal com federação, porque ela foi inaugurada em 2022 nas eleições gerais, tá? Mas nesse pleito municipal, nós vamos ter a presença de 3 federações, né? A Federação Brasil da Esperança, que é o PT, PV e PCdoB, PSOL e Redes, PSDB e Cidadania. Tá certo? Então, o que é que acontece aqui? Esses partidos precisam estar unidos, pelo menos por 4 anos. Começaram lá em 2021, salvo engano, ou 2022, e precisam estar 4 anos unidos. A coligação, eu digo que a coligação é um namoro. Começa na convenção, termina na diplomação. A federação não, já é um casamento, né? Que no mínimo tem que durar 4 anos. Então vamos lá para a prática. O que é que vai acontecer? Quem tiver nesses 3 partidos aí, vai ter que fazer convenção única. Não existe convenção de partido federado de forma isolada. Ele tem que estar junto com os outros partidos. Ah, mas Totti, um exemplo, no meu município o PCdoB está inativo. Não tem problema, ele não vai participar. Vai participar só o PT e o PV. Ah, Totti, mas no meu município o PCdoB está suspenso, porque não prestou contas, está em um processo julgado. Ou então ele está suspenso porque não informou o CNPJ. Não tem problema, ele não participa. Nós temos na regra da resolução, dizendo o seguinte, que partido que tiver suspenso porque não prestou contas, ele contaminava toda a federação. Mas aí, recentemente, há uns 15 dias, o ministro André, esqueci o sobrenome dele, do STF, André Mendonça, do STF, ele decidiu, liminarmente, que partido que está suspenso, porque não prestou contas, não vai contaminar a federação. Ele simplesmente não vai poder participar do pleito. E aí eu trago o primeiro recado para todos vocês. Eu já observei a situação por alto dos partidos que vocês integram. E tem na relação alguns partidos que estão suspensos. Suspensos porque não informaram ao TRE o CNPJ. Esse partido suspenso, se ele for participar de uma convenção, suspenso, ele corre o risco de ter o seu pedido de registro indeferido. E se ele for lançar vereador, ele corre o risco de ter o pedido negado e comprometer a candidatura de todos os vereadores. E se ele tiver só coligado na majoritária, a situação vai ser decidida de acordo com o convencimento do magistrado, porque a gente tem jurisprudência para tudo. Pode comprometer a coligação majoritária e indeferir aquele DRAP, que é o processo principal, ou então a justiça determina que aquele partido saia da coligação, que geralmente é o mais comum de se decidir, é o mais prudente. Então, observem, partido suspenso não pode participar de eleição. E lembrem-se, a justiça eleitoral ela tem uma celeridade que é peculiar dela, mas a Receita Federal não tem. A Receita Federal não está preocupada, porque o partido vai participar das eleições. Eles não estão preocupados com isso. Eles têm uma dinâmica própria deles. E o CNPJ ele é aberto na Receita. É uma empresa. O partido político é pessoa jurídica de direito privado. Então ele precisa ter CNPJ, certo? Bom, partidos. Pode se coligar na majoritária, uma federação pode se coligar também aqui na majoritária, e eles vão lançar isolados na proporcional. Como eu falei, precisam estar com a situação ativa e sem anotação de suspensão na data da convenção. Então, observem, e tudo isso pode ser consultado na internet. Quem não souber como consultar, procura o cartório, a gente manda o link, a gente orienta de como fazer isso, tá certo? Agora, muitos partidos estão devendo contas de eleições passadas. Não prestaram contas, estão regularizando agora.
Qual a consequência de quem não prestou contas imediata? Não receber recursos. Aí a gente pensa, né? Oh, que recurso, né? Se você dividir os 5 bilhões por 5.570 municípios, vai dar 140 mil reais para cada cidade. Não é? E a gente sabe que nem toda cidade recebe. O critério de distribuição é do partido. Ele que vai dizer para onde vai e para quem vai. Então, se algum partido de vocês estiver impedido de receber recursos porque não prestou contas, lembre-se que esse recurso pode ir direto para o candidato, majoritário ou proporcional. É uma saída, se não der tempo regularizar essas contas. Nas convenções, observem, quantidade de candidaturas diminuiu. Em 2020, era 150% do número de vagas. Agora, 100% mais um. Então, já trouxe aqui o exemplo para todos os municípios aqui envolvidos. 9 vagas, que é Belém, Jaqueira e Maraial, pode lançar 10 candidaturas. Desses 10, 7, que corresponde a 70%, é de um gênero. E 3, que corresponde a 30%, é do outro gênero. Essa é a regra básica. Lógico que essas é do número que se lançar. Se você lançar o total, vai ser isso aqui. Mas se você lançar menos, você vai ter que fazer o cálculo, né, de quantos por cento. E aí tem um detalhe. E federação? É a mesma coisa, o número é o mesmo. Se tem 3 partidos federados e vão lançar candidatos a vereador, o número é o mesmo, 10 candidatos, se tiver 9 vagas. Só que tem uma diferença para a federação. Tem que respeitar o percentual de gênero global e individual de cada partido. Certo? Não basta respeitar o percentual global na federação. Tem que respeitar individual de que cada partido lançou. E hoje a gente sabe que um partido ele não pode mais lançar apenas um candidato. Tem que ser, no mínimo, um homem e uma mulher. Quem tem 13 vagas, que atende, né, pode lançar 14. Desses 14, 9 é de um gênero e 5 de outro. Esse cálculo contraria as projeções matemáticas. Se você pegar aqui 30% de 14, você vai ver que é menos que 5. Mas esse menos que 5, você vai ter que arredondar para mais, para poder favorecer a candidatura do gênero menor. E aí, o primeiro grande recado, eu acho que essa é a súmula que mais nós vamos poder ter problema, certo? Porque até um dia desse, o TRE de Pernambuco cassou vereador, em pleno ano de eleição municipal. Cassou agora Goiânia, cassou Jaboatão, Olinda e por aí vai. E ainda tem mais para caçar, certo? Aí o TSE editou a súmula 73, que fala do desrespeito ao percentual mínimo de 30%. E fala da candidatura laranja. Aquela mulher, geralmente é mulher, né? Infelizmente, tem que ser na base da imposição, né? O ideal é que a gente tivesse as vagas já garantidas na Casa Legislativa, mas não temos. Se não respeitar esse percentual e for considerado candidatura fictícia, o que é candidatura fictícia ou laranja? Votação ínfima ou zerada, prestação de contas zeradas, a candidata nem fez campanha, certo? E aí, o partido ou o Ministério Público pode entrar com essa ação e caçar não só aquela candidata laranja, mas caça todos os eleitos daquele partido. E se o número de votos caçados for superior a 50% do eleitorado, nós vamos ter novas eleições só para vereador. E tem mais, já estão discutindo, já há discussões no sentido de cobrar do partido os gastos com essa eleição suplementar. Aí vai doer no bolso, né? Cobrar do partido. Então, não lancem, em hipótese alguma, candidatura laranja. Até porque, se você faz isso, você está perdendo a oportunidade de eleger vereador.
Porque, veja, a quantidade de candidatos diminuiu, mas o quociente eleitoral vai ser o mesmo ou maior. Então, colocar uma candidata que não vai ter voto é prejuízo para todo mundo. O sistema proporcional é um por todos e todos por um. Todo mundo precisa de todo mundo no sistema proporcional para poder se eleger. Então, uma candidata laranja que não quer fazer campanha, que não vai ter voto, como nós tivemos na eleição passada em Catende, nem a candidata votou nela. E que por uma questão processual é que não foi entrado no mérito. Mas poderia ter comprometido a candidatura de vereadores eleitos aqui em Catende. Certo? Mas não entraram no mérito. Teve um problema processual e o TRE extinguiu o processo. Mas não vamos contar com a sorte. Né? Não vamos contar com a sorte. O Ministério Público está de olho nisso. E os partidos também vão ficar de olho, lógico. Certo? Então... Havendo uma situação dessa, né, não foi cumprido, e aí qual seria a consequência? Né, ainda se tinha uma certa dúvida. E lá em Lajeado, onde eu estava, foi o precedente do TRE aqui. Que aí havia um argumento importante, não necessariamente a fraude vai ser escancarada, né, que foi o caso lá. Por exemplo, uma mulher que nem ela votou nela, né, o Totti trouxe esse exemplo também, mas ela pode tomar outros contornos mais suaves, porque, claro, vai se especializando nisso. Mas o TRE foi muito empático. Até a doutora Helena, né? Que era a relatora do caso, foi muito empático. Então, o tribunal, como é de uma postura geral, né, no país, acho que foi Mariana Vargas. Está sendo cada vez mais empático. Né? Então, não só o TRE de uma postura geral. Tomem cuidado com isso. E porque eu estou dizendo isso, olha o que aconteceu lá em Lajeado. Tinha um argumento importante, que seriam caças, se fosse pela cassação, seriam caçadas mulheres. Né? E na reintegração da Câmara, não necessariamente entraria mulher, não entraria. Né? E foi o que aconteceu. O TRE não quis nem saber. Então, em tese, tinha um argumento forte que assim, a regra é para proteger a candidatura feminina, que geralmente é a que tem menos candidatura. Né? E foi caçado, né, como vereador, e entraram no outro gênero. Ficou uma coisa meio estranha. Era um argumento forte, mas o TRE não quis saber. Então, assim, é importante tomar cuidado. Eu já trouxe aqui até os números certinhos, então se organizem, porque a consequência ela tende a ser severa mesmo. Né? E aí, inclusive, cada vez mais. Né? Essa questão do discurso da lei também. Doutor, se porventura, eu quero dar um passo, está dando um caminho, então não atingiu o número de mulheres. Vamos dizer que foi a mulher, está dedicada à mulher. E se não conseguir isso aí, fica válido. Posso? Bom, boa pergunta, Marcelo. Obrigado pela pergunta. A pergunta dele é justamente quando você não consegue aquele número de candidaturas, né, que precisa ter para poder completar aí o percentual. Veja, a resolução do TSE de registro de candidatura ela é clara. Né? Isso é um motivo clássico de indeferimento. Vai se indeferir todas as candidaturas, porque o partido não preencheu uma condição exigida pela legislação, que é justamente os 30% reservados às candidaturas de um gênero. Então, se ele não preencher esse requisito, a Justiça Eleitoral, de regra, ela indefere o pedido daquele partido e compromete todos os candidatos que estão ali envolvidos. Não tem exceção para a regra. Ele lança prefeito. Agora veja, esse número, Marcelo, é do que lançar. Não é aquele número ali que eu falei, é o total que pode. Mas se você tiver 2 candidatos só no seu partido, um vai ser homem e outro vai ser mulher. Pode lançar. Não, a pergunta que provavelmente eu acho que todo mundo entendeu é que se não achasse para preencher aquela cota mínima. A gente entendeu assim. Não, a máxima.
No máximo pode lançar 9 e 5 do outro. É. Você só tem 6. Pronto, ele só tem 6. Aí você pega 3 vezes 6, dá 1,8. Aí 2. Então, desses 6, vai ficar 4 de um sexo e 2 de outro. Ficou esclarecido agora, né? Não, mas é porque quando você fez a primeira pergunta, deu para entender que se não tivesse de jeito nenhum, o que é que aconteceria? Boa pergunta, Eugênia. Veja bem, essa questão do transgênero é o seguinte: primeiro, é autodeclaratório. Ponto final. Agora, se tiver divergência com o cadastro, a Justiça Eleitoral chama a pessoa só para ela confirmar. Se ela não se manifestar, prevalece o que está no registro de candidatura, o que ela declarou no registro de candidatura. Ninguém vai atrás de ninguém para provar, não é essa. A intenção da Justiça não é nada disso. É porque pode ter havido um equívoco na digitação dos dados. Agora, preste atenção. Se você errar uma digitação de dados proposital com a finalidade de ter uma candidatura dos 30%, lá na frente você pode ter prejuízo, tá certo? Registro de candidatos, até às 19 horas do dia 15 de agosto de 2024. Gente, prazo fatal. Perdeu esse prazo, só na próxima. Tá? Só na próxima. Por quê? Até às 19 horas. Como é que eu envio esse registro? Eu vou mostrar já já. E outro detalhe, todos os formulários que o sistema Candex ele emite, vocês vão ter que imprimir para os candidatos e partidos assinarem. Mas eu não preciso levar para o cartório. Não precisa. Você vai imprimir e guardar, porque vem tudo online. Mas a partir do momento que a Justiça Eleitoral pedir, você vai ter que apresentar assinado. Então é melhor você se precaver, né, e assinar esses documentos. A grande novidade para esse ano é que o pedido individual de candidatura, que é até 2 dias após a publicação do edital, exige a chave do Candex. O que é isso? É o esqueceram de mim. O partido esqueceu de registrar um determinado candidato ou candidata que foi escolhido em convenção. Então, o próprio candidato ou candidata pode pedir ao juiz eleitoral a chave de acesso ao sistema para que ele próprio registre a sua candidatura, desde que ele tenha sido escolhido em convenção. Porque todos sabem que nós não temos candidatura avulsa no Brasil. Mesmo que esteja filiado a partido político, se você não for escolhido em convenção, você não pode ser candidato. Certo? Perfeito. Como é que se entrega o registro? Eu vou explicar. No treinamento do Candex, a gente vai esmiuçar toda essa parte técnica do sistema Candex. Mas o DRAP é o demonstrativo de regularidade de atos partidários. É o que comprova que o partido ou federação está apto a lançar candidatos. O RRC é o requerimento de registro de candidatura. É o documento do candidato, é o registro dele. Transmite pela internet até às 8 horas do dia 15, certo? Se passar das 8 horas, vai ter que gerar um arquivo em mídia e levar para o cartório eleitoral. Isso é para quem deixa para o último dia. E aí você corre o risco, leva o arquivo, o pendrive não lê, quebra, o carro no meio do caminho acontece um imprevisto, baixa um pneu, como é que você vai fazer? Não é? Não deixem para a última hora. Vocês têm convenção até o dia 5. Do dia 5, dá para fazer toda a movimentação no sistema para entregar antes do dia 15. Quanto mais rápido entrega o registro, mais rápido os candidatos vão ter um CNPJ para abrir conta para poder fazer a campanha. Ok? E a novidade é que o RRCI, que é o requerimento de registro de candidatura individual, ele vai ser via internet até às 19 horas do último dia para pedir o registro individual. E aí vai depender de cada partido. Porque se você dá entrada hoje no pedido, no máximo, em 2 dias, vai estar publicado o edital no DJE, no Diário da Justiça Eletrônico, a lista desses candidatos. Se algum candidato vê que esqueceram dele, ele tem 2 dias a partir da publicação para registrar sua candidatura individualmente.
O edital é publicado no Diário da Justiça Eletrônico e conta 5 dias para impugnação ou apresentação de notícia de inelegibilidade. A impugnação geralmente é apresentada por partido, Ministério Público, coligação, federação e precisa de advogado para apresentar a impugnação. Já a notícia de inelegibilidade, não. Qualquer cidadão pode apresentar à Justiça Eleitoral ou ao Ministério Público uma notícia de que um determinado candidato ou candidata possui alguma inelegibilidade, possui alguma incompatibilidade com a sua candidatura. As diligências são feitas pelo mural eletrônico. Então, veja, ninguém do cartório vai ligar para o candidato ou para o partido. Olha, está faltando a certidão de fulano. Primeiro, mesmo que a gente queira, que a gente quisesse fazer esse serviço, seria humanamente impossível. Porque vamos imaginar o número de candidatos que vamos ter, dos 4 municípios, não é? Eu fico imaginando alguns estados, doutor, que tem zona eleitoral com 9 municípios, como Minas e outros por aí. Então, assim, é humanamente impossível. Então, tudo é publicado no mural eletrônico. Quando é que eu vejo esse mural? No site do TRE. Então, você vai ter que ter uma equipe para entrar nesse mural para ver se tem alguma pendência. Detalhe, quando você registra a sua candidatura aos partidos, vocês já sabem o que está faltando. Geralmente, uma certidão, né? Um documento de um candidato. Então, vocês já vão providenciando a juntada no processo, sem precisar ser intimado. Você já ganha tempo. Já ganha tempo aí com relação a esse processo. Até a convenção... Mas ela foi registrada? Você registrou certinho? Não, convenção já foi escolhido certinho. Registrou os candidatos certinho. Depois disso, ela desiste. Não, se ela desistir, a desistência, você tem a opção de substituir. Certo? De substituir em 10 dias após o prazo. Aí você... Pronto, se não tiver, segue o fluxo, porque o partido lançou corretamente. Agora, se lá na frente ficar verificado que essa candidata desistiu, justamente, se candidatou só para preencher e depois desistiu espontaneamente para burlar o processo, aí pode sofrer uma ação e pode comprometer a candidatura de todo mundo. Qual é a rádio? Não, qual é a cidade? É regularizada? Se não for regularizada a rádio, não transmite horário eleitoral. Veja bem, como é teu nome? Ellen Newton perguntou sobre rádio. Eu já vou adiantar, eu ia falar lá na frente, mas eu já adianto. Veja bem, o tribunal manda para a gente um link da Anatel para a gente acessar e verificar se aquela determinada rádio se encontra devidamente autorizada a funcionar. Se ela não estiver na lista, a gente nem faz o horário eleitoral com aquela rádio. Para você ter uma ideia, em 2020, a única cidade que teve rádio aqui da zona foi Maraial, que está devidamente regulamentada a rádio. Então, em Maraial, provavelmente, a gente vai chamar os partidos para fazer o plano de mídia para que veicule no horário eleitoral na rádio. Mas em Catende, a gente oficiou a rádio e simplesmente eles não responderam e também não estava no site, porque a gente oficiou porque eles poderiam, inclusive, ter algum instrumento legal, alguma autorização formal, mesmo que fosse precária para funcionar. Mas não tinha. Então, se não tiver... Bom, eu não sei, hoje eu não sei. Eu estou dizendo que em 2020, veja, há 4 anos, ela não pôde veicular, porque ela não constava na relação oficial de rádios credenciadas. Não sei, a gente ainda vai olhar isso. Se tiver, a gente convoca os partidos para fazer o horário eleitoral e divulgar na rádio. Ok? Bom, um candidato ou candidata que esteja faltando algum documento no processo de registro de candidatura, o próprio candidato pode juntar, através do peticionamento avulso, essa documentação. Tudo isso, com mais detalhes, a gente vai explicar no treinamento do Candex.
certo? Todos esses detalhes de peticionamento avulso. Agora, a grande novidade deste ano é o programa Bem na Foto. O que é o programa Bem na Foto? É um sistema que o TSE desenvolveu para que o candidato ou a candidata acesse e verifique do próprio celular, de onde estiver, como é que vai sair os seus dados na urna eletrônica. A foto, sobretudo o número. Certo? Porque, veja, a responsabilidade de número é de vocês. Eu estou dizendo isso porque eu já vivenciei eleições em outros estados. Eu me lembro que eu estava na corregedoria do Amapá e a gente recebeu uma situação lá que era o seguinte: o candidato descobriu que o número dele estava errado, perto da eleição. Ele já tinha confeccionado o santinho, já tinha pedido voto com aquele número, e ele descobriu em cima da eleição, praticamente. Então, a responsabilidade é de quem digita o Candex. Se você digitou na ata errado, vai para o sistema Candex errado e vem para a gente errado. Pode corrigir? Pode. Faz uma petição e corrige. Mas se o candidato não verificar isso imediatamente, o tempo já passou e aí ele vai ter um prejuízo enorme. Então, o Bem na Foto, ele acessa, ele tem que ter o e-título instalado no celular dele, que é o aplicativo do título online. Esse e-título tem que ter a fotografia, ou seja, ele tem que ter biometria para poder usar o Bem na Foto. E se ele não tiver biometria, o presidente do partido pode fazer isso por ele. Visualizar a foto e confirmar. Ok? E quando é que vai acontecer isso? Depois que o pedido de registro dele for julgado. Quando for julgado, ele já pode olhar a foto dele como é que ficou. E se ele não gostou da foto, a foto não é o que ele quer, ele pode não validar essa foto e pode pedir para trocar a fotografia. Fotografia, gente, não é fotografia do Instagram, não. Não é fotografia do baile, da festa. É fotografia oficial. Até o candidato me perguntou outro dia, eu posso botar qualquer foto? Eu digo, quando você vai tirar passaporte ou tirar sua identidade, você coloca qualquer foto? Não, é uma foto oficial. Pronto, foto oficial. Certo? Foto oficial. Vaga remanescente, o que é? É quando o partido não indica todas as candidaturas possíveis na convenção. Belém tem direito a indicar 10. Indicou 9. Falta uma. Então, ele tem até 30 dias antes da eleição, até 6 de setembro, para preencher essa vaga que falta. É vaga remanescente, certo? Sempre que for preencher vaga remanescente, tem que respeitar o percentual de gênero. Sempre que for substituir candidato, tem que respeitar o percentual de gênero. Renúncia. Expressa em documento datado com firma reconhecida em cartório, ou vai no cartório na presença do servidor e diz, eu quero renunciar. A gente certifica, o candidato assina e a gente junta no processo e renuncia. Renunciou para vereador, não pode concorrer para vereador na mesma eleição. Ele pode renunciar para vereador e se registrar para prefeito, numa substituição lá do candidato a prefeito. Tá? Vaga remanescente, a gente já falou, né? Renúncia. Substituição de candidato. Tanto na majoritária quanto na proporcional, é até 20 dias antes da eleição, exceto no caso de falecimento, tá? Que aí é um caso fortuito. Então, o falecimento pode ser, o candidato pode ser substituído até no dia da eleição. Mas a foto que vai para a urna é do anterior. Porém, os votos vai para o substituto. Boa pergunta, Eugênio. Essa é uma pergunta bem interessante. Eu já tinha respondido isso. Veja bem, na TV Mata Sul, inclusive. Veja, se o vice renuncia e está dentro do prazo para substituir de 20 dias, pode substituir. Mas se o vice renuncia depois do prazo dos 20 dias, vamos imaginar que o vice renuncie na semana da eleição. O que é que acontece? Acabou a candidatura daquele prefeito. Porque indefere a chapa. Quando a gente coloca no sistema, automaticamente já cai a candidatura do prefeito. Ou vice-versa, veja. Não só é o vice desistir, ou o prefeito desistir, ou o vice desistir. Certo? Não, veja, a pergunta dele. Você disse se o prefeito desistir, mas a gente está falando se desistir fora do prazo para substituir. Entendeu? É 20 dias antes da eleição para substituir. Pois é.
Entendeu? Poderia. Se tiver dentro do prazo para substituir. Propaganda eleitoral. Começa 16 de agosto, vai até a véspera da eleição, exceto comício, porque comício vai até o dia 3 de outubro, certo? No rádio, começa a partir de 30 de agosto até 3 de outubro, se tiver rádio credenciada. E todo evento de campanha tem que comunicar a polícia militar até 24 horas antes. Não é o cartório. Não é o cartório, é a polícia militar. Certo? É a polícia militar. Aí o camarada chega com um ofício lá para o cartório para garantir a vaga. Não vai adiantar, gente. Porque se a outra parte contestar, o que vale é a comunicação para a polícia militar. Tá certo? Para a polícia militar. Eu não sei por que a Justiça Eleitoral ainda não desenvolveu uma forma de comunicação online para facilitar a vida de todo mundo, né? Para cair já direto para a polícia militar. Porque obriga todo mundo a sair correndo aí, muitas vezes, né, para ir até Palmares, que é o batalhão que é concentrado lá, para fazer uma mera comunicação, certo? Mas eu tenho uma sugestão para isso. Se vocês aceitarem, vai ser perfeito, tá? Só um minuto. Olha aqui. Comunicou a polícia, ok. Agora, se vocês conseguirem realizar um calendário de eventos elaborado pelos partidos e federações, não precisa nem ser do começo até o final da campanha, mas nos últimos dias, quando está muito mais acirrado, se vocês se unirem, olha, vamos fazer aqui um calendário, no último dia tu faz o comício em tal lugar, eu faço em tal lugar, carreata, traz tudo isso, o calendário assinado pelos partidos, pelas coligações, o juiz a gente vai protocolar isso, manda logo para a polícia militar, que ela já vai saber os eventos de todo mundo ali, seria perfeito, né? Então, assim, seria o ideal, todo mundo já compactuar com isso aí. Ah, mas deu um problema aqui, porque a gente não está chegando no consenso do último comício, da última carreata. Falar para o cartório os 2, ou os 3, ou os 4, a gente faz um sorteio lá. Acabou, está sorteado aqui, pronto. A carreata do último dia vai ser de fulano nesse trajeto. Você vai fazer nesse outro trajeto e no outro horário. E acabou, ponto final. Esse é o mundo ideal, né? Já pensou o grande exemplo que vocês iam dar? Partidos chegam em acordo, né? Da mesma forma que a gente sempre orienta os partidos, cuidado com a poluição ambiental, muito derrame de santinho, certo? Nós tivemos casos concretos em Pernambuco, em eleições passadas, de pessoas que vieram a óbito por conta de santinho no chão. Aquilo ali é deslizante. Aquilo ali mata. Tivemos casos concretos mesmo. A Comissão Socioambiental do TRE, ela sempre pede para a gente o seguinte, olha, quando vocês forem se reunir com os partidos, toquem nesse assunto, para tentar sensibilizá-los. Eu tive o prazer de ver, em 2016, em Altinho, uma campanha limpa. Carreata. Passava a carreata, vinha um grupo do partido limpando a rua. Parecia coisa de japonês em estádio de futebol. Comício. Terminava o comício, limpava a praça, limpava a rua, dando exemplo. Nós vamos tentar, e aí, aqui, o importante aqui, doutor, que tem gestores públicos aqui, né, atuais gestores e gestoras. Nós temos aqui na Mata Sul, aqui na nossa zona, 2 prefeitas, né, que estão aqui presentes. Temos prefeitos, prefeito de Belém e prefeito de Maraial. Então, assim, o exemplo, a gente vai oficiar para as prefeituras, mas já fica o recado aqui, que no dia da eleição, reúna a equipe de limpeza para tirar esses santinhos dos locais de votação logo cedo, antes de começar a votação. Agora, o ideal é que nem jogue esse santinho. Além de ser crime, previsto na legislação eleitoral, vai causar esse transtorno ali na votação, certo? E lá em Altinho, a campanha foi o seguinte, candidato que suja a cidade não merece meu voto. O nome da campanha foi esse. E os jovens participaram, os partidos participaram, e foi uma maravilha, né?
Então está aí a dica, tanto de elaboração de eventos, do calendário, como também de não poluir a cidade. Não pode propaganda em bens de uso comum, inclusive praças. Então, primeira coisa, canteiro, praça, nem pode colocar bandeira em praça. Tirem bandeira de praça. Eu só posso colocar bandeira ao longo de vias públicas, aquela bandeira móvel, mas de 6 da manhã a 10 da noite, desde que eu tire também aquele pedestal ali. A base, tem que tirar tudo. De 6 da manhã a 10 da noite. Agora, não pode atrapalhar o tráfego do pedestre. E nós sabemos que nas cidades pequenas, você tem que deixar 90 centímetros para o pedestre andar, ou um cadeirante. Então, tem rua, tem calçada que é inviável, você nem coloca, você já sabe que está de encontro à legislação. Se alguém tirar uma foto do sistema Pardal, que é o sistemazinho que qualquer eleitor pode denunciar a propaganda, se ele tira a foto e ele comprova que está ali, fora do padrão, a gente já vai intimar para tirar. Aí você vai colocar uma propaganda que você já sabe que está errada, não é? Então, vamos ter essa sensibilidade. Bandeiras em residência não pode, não distribuam bandeira a eleitores para colocar em residência, só pode um adesivo de meio metro quadrado. Tá? É outro transtorno. Nós tivemos em outras eleições, em outras cidades por aí, eleitor que foi multado. Não por conta da bandeira em si, porque não tem previsão de multa para propaganda em bem particular. Ele foi multado porque desobedeceu a ordem do juiz. E aí, na aplicação da multa, foi bem mais pesada do que uma multa de propaganda. Certo? Sem contar que ele pode incorrer em crime eleitoral de desobediência. Você lembra da propaganda de 2012? Eu lembro muito bem, lá em Jaqueira e Maraial. Só tinha bandeira nas casas. E interessante que tinha casa que dormia com a bandeira amarela, acordava com azul, né? Eu não sei porquê. Mas assim, era cheio de bandeira. Não pode, gente, na casa, eu não posso nem pintar a minha casa. Pintar com o número do candidato, não se pode mais fazer isso. Na casa só pode um adesivo de meio metro quadrado e ponto final. E tem mais, o legislador diz que é na janela, doutor. Mas a gente flexibiliza muitas vezes. Olha, é um adesivo por casa, acabou. Porque se você tiver um muro e uma janela, quem é que vai ver sua propaganda? Ninguém, né? Só você. Então a gente flexibiliza. Quer botar no muro? Coloque uma propaganda só de meio metro. Ah, eu quero colocar duas. Tudo bem. Quais são essas duas? Eu vou colocar o adesivo de meio metro do meu prefeito ou prefeita e vou colocar o adesivo de meio metro quadrado do meu vereador e vereadora. Ok, são propagandas diferentes. Eu não posso colocar dois de prefeito ali junto do outro, porque dá o efeito outdoor, não é? Pinturas em muros não pode. Carro de som circulando isoladamente não pode. Mas é outra propaganda. É propaganda proporcional. É porque às vezes fazem em conjunto, né? Não tem problema não. Carro de som circulando isoladamente. Não pode. Certo? Às vezes você quer pagar para aquele carro de som para ele circular com seu jingle. Ele só pode circular carro de som em carreata, passeata, caminhada. Oi? Olha, você vai convocar para comício, está fazendo o quê? Propaganda eleitoral. Como é que você vai convocar para comício? Me digam aí o texto. O partido, amanhã vai ter comício. Ótimo. De quem? Do candidato fulano de tal. Fez propaganda ou não? Eu entendo que sim. Gente. É porque não pode mais carro de som isoladamente circulando. Só em carreata, caminhada e passeata. Aí é que está. Aí veja o problema. Para fazer uma carreata, atenção, atenção. Para fazer uma carreata, eu tenho que comunicar 24 horas antes à Polícia Militar. Para fazer uma carreata que envolva gasto de combustível, eu tenho que comunicar 24 horas à Justiça Eleitoral. Novas regras. Pode não. Não pode. Ele vai ter o carro dele apreendido e pode ficar até a campanha sem o carro dele. Um exemplo bem, né, hipotético. Certo? Gente, todo mundo sabe o que não pode. Não. Não. Não pode. Não pode.
Não será tolerada propaganda que perturba o sossego público com algazarra ou abuso de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, inclusive aquelas provocadas por fogos de artifício. Pronto. Acabou fogos de artifício. É bom para os animais, é bom para os autistas, é bom para as pessoas que se sentem incomodadas com isso. É uma questão de respeito, certo? Veja bem. E outra coisa, eu vou dar um recado para vocês. A gente vê nas campanhas passadas muita gente soltando fogos de artifício. Fogos de artifício é um aparato que não se pode gastar em campanha. Se você colocar numa prestação de contas que gastou fogo de artifício, sua conta vai ser reprovada. O TSE já firmou jurisprudência em relação a isso. Fogos de artifício não é um aparato necessário para se fazer campanha eleitoral. E tem mais. Essa alteração foi em 2021, que vai valer pela primeira vez na eleição municipal. Isso foi um pedido de todas as comunidades, né, de protetora dos animais, da comunidade que protege os autistas, porque só quem sabe, só quem tem, sabe o sofrimento que é, tá certo? Então a campanha é mais barata para vocês, né, sem fogos de artifício. Pois não? Sim. Depende. Aí é um caso concreto que vai ser analisado dentro de um processo. Se ficar comprovado que o candidato não teve anuência daquilo ali, de repente não, né? Oi. Olha, aqui é regra de propaganda eleitoral, a partir de 16 de agosto. O que está para trás aí é outra coisa. Agora, eu não sei como é que você vai inserir isso numa prestação de contas que gastou fogos de artifício. Não sei como vai. Tá? Aí não tem algazarra. Aí não tem abuso de instrumento sonoro. Veja bem, não vai ferir a legislação. Agora, lembre-se, aquilo que eu falei, você está gastando fogos no comício, como é que você vai prestar contas disso? Muito bem. Olha aqui, carreata, desfiles em veículos automotivos e outros atos de campanha que envolvam custeio de combustível tem que comunicar com 24 horas à Justiça Eleitoral que vai realizar esse ato. 10 litros de combustível por veículo numa carreata. É o limite. É o limite. 10 litros de combustível por veículo, independente do tipo de veículo. Olha aqui, carro de som é aquele que tem até 10 mil watts de potência. Mini trio, até 20 mil watts, mais de 10 mil até 20 mil. E trio elétrico é aquele que passa de 20 mil watts. Usado apenas para sonorizar comício, no caso de trio elétrico. Trio elétrico pode ser um paredão, vai depender da potência dele. Então, se tiver uma denúncia, a gente for averiguar, junto com a polícia, aquele som pode ser apreendido. E a gente tem um convênio com o Detran, que apreendendo um carro, é possível levar para o pátio do Detran, e ele vai ficar lá. E lá vai pagar a diária do Detran, o Detran vai ver se tem multa, vai ver tudo que tem e só sai de lá quando pagar tudo. É melhor não arriscar, né? Não é verdade? Bicicleta pode, desde que o som respeite o limite. Gente, escola, o que eu mais vejo é carreata passando em frente de escola, de hospital, é 200 metros, gente, o limite. Certo? Por exemplo, a partir do dia 16 de agosto, o cartório eleitoral... ele está aqui em Catenda, ele está aberto sábado, domingo e feriado. Aí passa carreata com carro de som de frente a um órgão público. Não pode, certo? Então vocês procurem ver a distância desses locais, igrejas, né, clínicas, hospitais, escolas, para não burlar. Bens privados, já falamos,
pode adesivo de meio metro quadrado, e no carro só pode adesivo de meio metro quadrado, com exceção do para-brisa traseiro, que eu posso colocar em toda extensão do para-brisa traseiro. O que eu não posso é envelopar o carro. Tá? Envelopar eu não posso. Pode colocar na lateral, na porta ao lado, meio metro quadrado, na outra porta, meio metro quadrado, no capô, meio metro quadrado. O que não pode é envelopar. Não pode envelopar. Pode. Bandeiras ao longo da via pública, já falei. Bem de uso comum, não pode. Praça, pontos comerciais, igrejas, clubes, ainda que privados, né? Porque bem de uso comum na Justiça Eleitoral ele tem uma extensão aí. Né? Comitê, você só pode ter um comitê central. Na fachada dele pode ter 4 metros quadrados. Nos demais comitês só pode meio metro quadrado, na fachada. Dentro do comitê você usa o tamanho que quiser. Agora, na fachada, se for o central, e como é que eu vou saber o central? Vocês vão informar no registro de candidatura qual o comitê central. Comício, já falei que é até 3 de outubro. O último comício pode ir até 2 horas da madrugada. Agora, detalhe. Eu já vi acontecer, faz o comício até meia-noite ou até antes de meia-noite e sai em carreata. Não tem sentido. Sai com som de carreata, não tem sentido. Porque carro de som é até 10 horas da noite. O comício parado pode ir até meia-noite. Então, depois do comício, nada de carreata nem de passeata com carro de som, né? Porque aí os outros até meia-noite. Só o último que é até 2 horas. Sem carreata. Certo. Mas vai sair depois do comício? Certo, certo. Não, isso aí não é uma carreata. Isso aí é um retorno de um evento de comício, sem som, sem barulho. É outra coisa. Certo? Propaganda na internet. Eu só vou dar 2 recados de propaganda na internet, porque se a gente fosse falar de propaganda na internet, seria um dia todo. Proibição de deepfake, tanto para prejudicar como para favorecer candidatura. O que é deepfake? É conteúdo falso. Conteúdo falso. Eu criar uma pessoa que não existe. Vou dar um exemplo a vocês. Alguém cogitou a possibilidade na campanha do PSB, de usar a imagem de Arraes e Eduardo Campos. Vocês estão lembrados da campanha da Volkswagen, né? De Elis Regina e Maria Rita. Maria Rita já faleceu, a Elis Regina já faleceu há muito tempo. Mesma coisa esses personagens que eu citei. Então, assim, seria você criar uma deepfake. Porque todo mundo sabe que o Miguel Arraes e o Eduardo Campos não estão mais aqui entre a gente. Então, isso seria uma deepfake. Certo? Eu criar personagens, tanto para favorecer como para prejudicar. Agora, a inteligência artificial é permitida. É permitida. Eu posso fazer um vídeo meu, melhorar o vídeo, né? Melhorar até minha voz, sei lá, tirar ruído. Eu posso usar mecanismo de inteligência artificial para isso. Mas eu tenho que informar na propaganda que ali foi utilizada inteligência artificial. Tá bom? Essas são as principais regras. Por que eu estou falando? Porque deepfake gera cassação de mandato. Se você fizer um deepfake, vai dar cassação de mandato, com certeza. Tá certo? A gente está em municípios pequenos, onde vocês têm o privilégio de visitar vários eleitores, de fazer a propaganda corpo a corpo. Porque, por mais que exista a tecnologia, nada vai substituir a propaganda corpo a corpo. Isso é fato, né? Agora, nos grandes centros, estão usando muito essas tecnologias porque querem atingir um número maior de pessoas. Mas na nossa região aqui, gente, vocês continuam usando o corpo a corpo. Novidade, 2024, ó. Existe, comunica, né? Tem que comunicar. Olha só,
Autorização, autor ou autora de obra artística ou audiovisual, né, utilizada sem autorização para a produção de jingle. Você pega um cantor, ele faz uma paródia com uma música que já existe, né, aquela que fica na cabeça da gente, que a gente até esquece a letra original, né? Isso tem que ter cuidado, porque o autor daquela obra, ele pode reivindicar a justiça eleitoral para que aquela propaganda seja proibida. Detalhe, a resolução fala que os legitimados são os autores da obra. Então, se por acaso algum partido entrar para impedir isso, vai ser analisado pela Justiça Eleitoral, mas a resolução deixa bem claro que quem tem legitimidade é o autor ou a autora da obra. Sobre prestação de contas, primeiro recado, partidos. Quando a gente vai analisar a prestação de contas agora, eu estou vendo que muitos partidos não têm conta aberta. Até 15 de agosto de 2024, todos os partidos devem abrir essa conta aqui, doação de campanha, e também vão abrir a conta outros recursos. Essas contas, gente, elas são perenes. O partido sempre tem que ter. Agora, a do fundo de campanha, eu só vou abrir se eu for receber esse dinheiro. A do fundo partidário, eu só vou abrir se eu for receber esse dinheiro. Agora, essas duas tem que ter. Pode ter 4 contas. É muito dinheiro, Marcelo. Aliás, desculpa, Marcelo, é muita conta. É, pouco dinheiro, né? De 9 a 13 de setembro, os partidos e candidatos vão enviar as contas parciais pelo sistema SPCE. E as contas finais até o dia 5 de novembro. E o relatório financeiro, 72 horas a partir do recebimento de recursos. Só pessoa física. Só pessoa física. Pessoa jurídica não pode mais doar. Por exemplo, vou dar um exemplo. O partido tem essa conta, outros recursos. E aí, sobra dinheiro da campanha de um candidato. Ele tem que transferir esse dinheiro para a conta outros recursos do partido. Tem essa finalidade, tá? Agora, se sobrar dinheiro público, se for dinheiro público que sobrou, que é o FEFEC, não pode devolver para partido, tem que devolver para o Tesouro Nacional. Porque nós temos 2 tipos de recurso. Aliás, nós temos 3. O FEFEC, que é o fundo eleitoral, que é o dinheiro público. Temos o fundo partidário, que é aquele dinheiro decorrente de multas que o partido paga, o candidato paga, tem umas doações que se faz. E tem o dinheiro de doação de campanha, que qualquer pessoa física pode doar, pode passar para a sua conta, via Pix e tudo mais. Tá? Mas o dinheiro público tem que ser devolvido ao Tesouro. Por não, Rolf? Não necessariamente. Não necessariamente. Porque é o seguinte, ele pode doar 10% do que ele oferiu no ano anterior, o pessoa física. Se ele não paga imposto, ele entra naquele limite da isenção. Tem um limite de isenção, que hoje está em 30 mil, é? Aí pegue 10% aí. Exatamente. O candidato pode aplicar na sua campanha 10% do limite de gasto. Do limite de gasto. O limite de gasto que vai sair dia 20 de julho. Não, o limite de gasto estabelecido pelo TSE. Pronto. Santinho, combustível, né? Equipamentos para montar comício, dinheiro que contrata os militantes, tudo isso é dinheiro de gasto de campanha. Aluguel de veículos, né? Esse dinheiro pode ser do próprio... Tem, na resolução tem. Gente, outra coisa interessante, a resolução do TSE, ela está cada vez mais autoexplicativa. Inclusive, algumas delas já vêm até com jurisprudência, viu? Muito bem. A abertura de conta é o calo de todos os candidatos. A abertura de conta. Primeiro, você pode abrir conta, candidato ou candidata, pelos bancos virtuais. Pode abrir. Segundo,
O Banco do Brasil prometeu que vai ter um link na página do TSE para abrir conta sem precisar ir na agência. Se daqui para lá outros bancos aderirem, vai ser ótimo. Ninguém vai sair de casa para abrir conta. Está confirmado. Até a última notícia que eu tive estava confirmado. Agora eu vou dar uma dica para vocês. Alguém aqui sabe que na Receita Federal, eu como cidadão, eu posso dizer à Receita Federal que não quero que abra um CNPJ vinculado ao meu CPF? Existe essa forma. Vamos imaginar que eu queira me proteger para que ninguém abra um CNPJ em meu nome, eu como pessoa física. Porque todo CNPJ ele vai estar vinculado a uma pessoa física. Então, existe essa forma de você, cidadão, avisar a Receita Federal que você não quer que abra CNPJ em seu nome. Se algum pré-candidato de vocês tiver marcado lá na Receita Federal que ele não quer que abra CNPJ no nome dele, ele não vai conseguir abrir o CNPJ de campanha para poder gastar recursos. Como é que eu sei? Ora, você vai entrar na Receita Federal, né, tem lá um usuário e você vai verificar se essa opção lá para você está marcada ou não. Tá certo? Então, isso é uma dica importante. Ações partidárias e dos gestores públicos. Para a gente terminar nosso encontro. Preste atenção nessas datas. A nossa ideia aqui, como servidores do cartório, a gente não precisar oficiar a vocês para fazer isso aqui. 27 de agosto. O último dia para os partidos políticos e federações indicarem até 3 pessoas para compor a Comissão Especial de Transporte para o primeiro e eventual segundo turno de votação. Precisa oficiar? Não, já está na resolução. Certo? Partidos e federações vão fazer isso. Como é que eu faço? E-mail do cartório, não precisa ir lá no cartório com papel, não. E-mail. É porque a resolução fala em segundo turno, onde puder ter segundo turno. Ela trata todo mundo, né? Aqui em Pernambuco, só 6 municípios podem ter segundo turno. Então, veja, vocês vão indicar até 3 pessoas. Tota, eu tenho 5 partidos no meu grupo. Eu vou indicar 3 de cada partido? Não precisa. Você pode indicar 3 só, não tem problema. Não, mas é importante que tenha isso, é importante. Porque essa comissão vai formar, ela vai aprovar o roteiro de transporte da zona rural, certo? E vai fiscalizar no dia da eleição. Então é bom que todo mundo indique, para depois, estão transportando eleitor irregular. Mas cadê sua comissão que não está lá para ver, para registrar e depois fundamentar e entrar com ação, não é? Oi? A convenção? Indicar? Pode. Pode. Não tem proibição não, tá? 4 de outubro, na semana da eleição, último dia para o presidente do partido ou federação comunicar ao juiz o nome das pessoas autorizadas a expedir as credenciais dos fiscais. Também a gente não vai pedir, porque já está na resolução. Não é nome de fiscal. Não interessa para a gente saber quem é o fiscal. Interessa para a gente saber quem vai assinar a credencial do fiscal. Certo? Muito bem. Seguindo. Os gestores públicos, atenção, prefeitos, prefeitas, vão informar via sistema a relação dos permissionários do serviço público. Essa data ainda vai ser divulgada. Por quê? Porque os permissionários de serviço público, eles não podem doar para a campanha. Então, a prefeitura precisa alimentar um sistema e dizer se tem taxista, se tem alguém que se enquadra nessas pessoas aí de serem permissionários ou não. E até o dia 17 de agosto, atenção, prefeitos e prefeitas, vocês vão informar até o dia 17 de agosto o número, a espécie e a lotação dos veículos e embarcações de que dispõe, a relação de todos os veículos.
Em eleições anteriores a gente vivia pedindo isso a vocês. Não, não precisa pedir, tem um limite aqui. Não, aqui é agentes públicos. Ações dos gestores públicos. Se o partido quiser credenciar um veículo, ele faça um ofício e mande para a gente. Lembrando que esse veículo, ele vai rodar de acordo com o cronograma que a gente aprovar. Porque eu já vi situação que o candidato credenciava um veículo e dizia, não, eu quero que o veículo faça o roteiro que eu quiser. Não, o veículo indicou para a justiça quem vai determinar. Certo? Quem vai determinar. E os gestores promover melhorias nos locais de votação para as pessoas com deficiência. Verificar rampas, eliminar obstáculos, instalar tendas, etc. O que é isso? É atender ao que a legislação determina. Necessidade especial. Certo? Vou dar um exemplo. Nós temos... E aí o pessoal de Maraial está aqui, não está? Está aqui? Pronto. A gente tem ali em Maraial o CRAS, que não acomoda todo mundo ali para fazer as filas. O pessoal termina ficando na rua. O que é que poderia colocar ali? Só uma sugestão. Tenda. Coloca umas tendas ali na frente do CRAS. O pessoal se acomoda nas tendas e vai caminhando para a sua sessão, tranquilamente. Canaã. Canaã tem a escola do Canaã, que tem uma parte lá que é aberta. Quando está muita fila, não dá, o pessoal termina ficando no sol, pode colocar uma tenda ali no meio, não é? Veja, são coisas que a gente identifica em eleições passadas, certo? Que pode melhorar a vida dos eleitores. Tem escola hoje, gente, que tem até ar-condicionado, é uma beleza, né? Aqui tem ar-condicionado, tudo isso aqui atrás é ar-condicionado, vai ser instalado aqui na escola, espero que até a eleição instale, porque o mesário trabalha mais feliz, né, com ar-condicionado, né? E até os fiscais também. Detalhe, atenção aqui. Deixa eu voltar aqui. Fiscais, oriente os fiscais de vocês, tá? Eu chego numa sessão, o fiscal está lá no WhatsApp o tempo todo. Ele está fazendo o quê ali, né? E às vezes tem eleitor que deixa de votar, tem eleitor que chegou sem documentação, ele pode orientar tudo isso. Olha o crachá do fiscal, é desse tamanho. 15 de altura, 12 de largura. Acabou. A gente vai falar sobre isso. Olha só, é isso aqui, sem cor. Ah, mas a legislação não fala em cor. Fala. Ela veda a padronização de vestuário. Quando você bota um crachá que está pendurado, ele passa a ser parte do seu vestuário. Nada de cor, nada de número de partido. A sigla do partido, nome do partido ou federação, sigla do partido e o nome do fiscal. Ah, eu quero botar a assinatura de quem credenciou. Não tem problema não, pode colocar aqui na frente. Não tem problema nenhum. Tá? Sem cor. Por quê? Gente, a gente perde um tempo com isso. Povo denunciando. A gente chegou em sessão, que a sessão estava parada, porque o presidente da sessão não queria deixar o fiscal ali. E a legislação diz que se ele estiver em desacordo, o presidente pode mandar ele para casa para ajustar. Então aqui a gente já evita isso. Faz um crachá sem cor, sem número de candidato, resolve o problema de todo mundo. É até mais barato, né? Não, veja. O símbolo do partido, a logomarca do partido é uma coisa. O só não pode ter o número do partido. Entendeu? Só a sigla. Por exemplo, PSB. Qual é a logomarca do PSB? É um pássaro. Não tem problema nenhum. Tem pedido de voto? Tem número? Não. E vai ser preto e branco. Né? O pássaro nem vai aparecer tanto, né? Vai ser preto e branco. Tá certo? É isso aí. Então, ficamos ajustados assim. Dia da eleição, o que é que pode? Vocês já sabem. Né? Veja bem, dia da eleição, não pode nenhum tipo de propaganda eleitoral, carreata, passeata, aglomeração de pessoas. E aí eu vou fazer aqui um pedido a quem já é gestor, candidato à reeleição e também quem é candidato a prefeito ou vice. Evitem essas aglomerações, certo? Porque
gera tumulto, prejudica até o acesso de eleitores às sessões eleitorais. Por exemplo, a gente tem uma cidade aqui, Jaqueira, por exemplo, Jaqueira é uma rua só praticamente ali. Se você gera aglomeração ali, você está prejudicando o acesso de eleitores. Certo? Então, assim, evitem isso, essa aglomeração de eleitores Agora, o eleitor, ele pode votar de todo jeito. Com bandeira, chapéu, adesivo, bottom. Ele vai de qualquer jeito, todo fantasiado. Desde que ele entre mudo e saia calado. Ele não pode se manifestar, ele não pode aglomerar. Certo? Pode ter tudo. Ele pode pintar a camisa aí do jeito que ele quiser. A liberdade dele. Agora, ele não pode se manifestar. Ele não pode ficar fazendo daquilo um palanque, né? Se ele ficar na rua fazendo algazarra, já pode configurar ali propaganda eleitoral. Né? O problema é ele ficar calado na rua, né? O problema, aí ele não vai falar com ninguém, não vai aglomerar, esse é um problema. Pois é, esse é um problema. A gente sempre orienta os eleitores a votar e sair do prédio de votação, certo? Para não aglomerar o local de votação. O local de votação tem que ser um lugar pacífico, tranquilo, nada de aglomeração dentro do local de votação. E os candidatos a prefeito e prefeita, quando vão para um local de votação, geralmente vão com uma comitiva. Essa comitiva pode ser barrada, porque se você não é fiscal, não é delegado, não é advogado, não está a serviço de partido, você vai fazer o que no local de votação? Você não é eleitor dali. Não é verdade? O candidato é um fiscal nato, ele pode percorrer as sessões eleitorais. Agora, ele pode. Agora, o amigo, o vizinho, o admirador, não. É ele que pode. Né? É ele que pode. Oriente os eleitores para não levar celular, filmadoras, equipamento de comunicação, máquina fotográfica para a sessão eleitoral. Mesmo que se ele tiver com o celular desligado, ele não pode se dirigir até a cabine de votação. Ele pode chegar com o celular ligado, até porque ele pode votar com e-título, com foto, ele mostra para o mesário, e antes de ir para a urna, ele deixa o celular numa mesa. Isso aí não tem problema. Tá? Quais são os documentos permitidos para votar? O e-título, com foto, carteira de identidade, identidade social, passaporte, qualquer outro documento que tenha valor legal. Crachá não pode, tá, gente? Certificado de reservista, desde que tenha foto, carteira de trabalho, desde que tenha foto, e a CNH, que é a habilitação. Veja que é um documento oficial com foto. Ponto final. Não é? Não tem o que discutir aí. E outra, original. É uma xerox autenticada. Original. Mas ele não pode trazer do celular o e-título. O e-título é um documento oficial. Tem autenticidade ali, certo? Olha aí, o que é que não pode? Cópias, ainda que possua boletim de ocorrência, nem traga, que não vai votar. Certidão de nascimento, casamento, carteira de estudante, CPF não pode. Carteira de trabalho digital não pode, que ela não tem a fotografia. Crachá funcional não pode. Uma novidade para esse ano. O eleitor, vamos imaginar que ele perde o título, não tem o título, né? Ele vai poder ser identificado na sessão, ou seja, além do mesário poder digitar o título dele para liberar para votar, esse ano também vai poder digitar o CPF. Então, o CPF, né, vai ajudar muito nisso aí, porque muitos eleitores sabem o CPF decorado. Agora, lógico, ele não vai levar o CPF para votar, é apenas para digitar ali no terminal, tá certo? Isso é uma novidade para esse ano. Senhores e senhoras, oriente os eleitores de vocês, os cabos eleitorais, aquele que faz o porta a porta, os comícios, aproveite os comícios para divulgar, para que o eleitor leve a colinha para votar, e que vota primeiro para vereador, e depois para prefeito. Parece básico isso, né? Para a gente é básico. Mas a quantidade de voto nulo, a quantidade de voto que se perde, porque o eleitor, ele sai pensando primeiro no prefeito.
aí vota, muitas vezes, às vezes cai na legenda, se coincidir, né? Mas geralmente ele vai anular um voto aí, tá certo? Você está falando gasto de pré-campanha não vai ser informado num gasto de campanha, são coisas diferentes. São coisas diferentes, tá certo? Se o partido está gastando agora na pré-campanha, ele só vai informar isso na prestação de contas anual do ano que vem. Gasto de campanha é outra coisa, é a partir de quando começa a campanha. A gente está na fase agora da pré-campanha. Então, se eu gastei 10 mil reais na minha pré-campanha, isso não vai entrar nos gastos da campanha. São coisas totalmente distintas. Tá certo? Então é isso. Oriente os eleitores de vocês. Certo? Porque todos os anos a gente chega numa sessão eleitoral, está lá o eleitor demorando a votar, dizendo que não está vendo a foto do candidato dele, porque ele está votando na tela errada para candidato. Né? Está na tela errada. Certo? Olha aqui. Já falei dos documentos, já falei que não são permitidos, e diplomação. A diplomação vai ser até o dia 19 de dezembro, a gente ainda vai entrar aqui, né? Doutor Paulo ainda vai decidir, a gente vai ter que depois sentar e decidir onde vai ser a diplomação de Jaqueira, o dia, a de Maraial, a de Catende e a de Belém. Veja, detalhe. Cerimônia para os eleitos. Para os eleitos. Por quê? Tempo, logística, já vamos estar perto do recesso, né? Você tem uma série de situações. E os suplentes vão adquirir o diploma pela própria internet. Esse ano vai ter o aplicativo DiplomaNet. O suplente vai lá e baixa o diploma dele, imprime, tem o mesmo valor. Os eleitos presencialmente, numa cerimônia rápida, simples, tranquila, sem muita gente. Tá? Então, assim, quem estiver pensando numa mega festa, esqueça. Não vai ser assim. Agora, na posse, aí faça a mega festa. Né? Agora, na diplomação é algo simples e rápido e pontual. Sem maiores delongas. Tá certo? Então, é isso. Era isso que eu queria passar para vocês, assim, para a gente ter um panorama geral. Né? A compra de votos sempre foi legal, né? É o câncer da democracia. Então é isso, gente. Eu queria passar essas informações para vocês. Quem não assinou a frequência, por favor, lembre-se de assinar no final. Quem não pegou o resumo do que a gente tratou aqui, pode pegar. E a gente está à disposição do cartório, mas eu acho que tem uma pergunta aqui de Cristina. Por não, Cristina? A convenção não tem nada a ver com propaganda, a convenção é um ato interno, fica a critério do partido. Não tem problema nenhum. Esses gastos vão depois na prestação de contas anual do partido. Agora, cuidado, viu? O partido gasta na convenção, gasta, chega o ano que vem, ele preenche uma declaração de ausência de movimentação financeira, dizendo que não gastou nada. Se alguém pegar esses fatos e juntar com outro e comprovar que teve gasto, quem declarou vai ter problema. Né? Vai ter problema. Pode ser qualquer prédio público. Agora comunique com antecedência, uma semana de antecedência ao prédio público. Pode ser onde você quiser. Tá? Vou falar. Ótimo. Se tiver uma ação eleitoral, veja só, o fato de só zerar por si só não é uma situação que já cassou, não é assim. Isso vai ser analisado o caso concreto no processo. Se ficar comprovado que apenas uma mulher ali teve voto zerado, mas que foi candidata laranja,
compromete todo mundo. Inclusive quem foi eleito. Tá? Sobre limite de gasto, gente, vai ser 20 de julho. Vai sair uma portaria do TSE dizendo quanto cada vereador pode gastar e cada prefeito pode gastar. Não existe valor de gasto em convenção. Na legislação eleitoral não existe isso. A legislação eleitoral fala que tem que ter gastos moderados, que a gente não sabe muito bem o que é isso ainda, né? Não tem definição, não tem limite. Certo? Pessoal, alguma pergunta a mais? Alguma sugestão, alguma dúvida? Não vai. Não vai ter rádio. Não vai ter rádio. Pode. O candidato pode fazer seu podcast, não tem problema nenhum. Pode, rede social, ótimo. Perfeito. É mais barato, inclusive. Né? É mais barato, inclusive. Pessoal, agradeço a paciência de vocês, a colaboração, tá certo? E desejamos a todos sucesso na eleição, na campanha, na convenção. Estamos à disposição para dirimir qualquer dúvida, ok? Muito obrigado e até a próxima.